que eu não conhecia, não conhecia ela pessoalmente, nem conhecia o trabalho dela. Quem me indicou foi uma amiga querida que eu gosto muito, e ela falou, você precisa conhecer, quando eu contei do projeto, você precisa conhecer ela e tal, vai lá. Aí eu liguei e falei, olha, eu liguei pra ela, falei, quero te conhecer, porque ela me indicou, contei do projeto, tarará. E aí eu vim conversar para conhecer, foi muito engraçado, porque eu cheguei aqui no espaço que ela tem, que inclusive é aqui onde a gente está gravando, e comecei a conversar e eu fiquei assim, ó, gente, que mulher é essa? Que mulher diferente. Aí eu pensei, falei, gente, aí sabe, já veio uma coisa assim, ela fala umas coisas, mas no final eu saí assim, foi incrível, eu não quero muito falar sobre ela, eu quero que ela conte. O nome dela é Aline Gonzalez Salomão. Aline, bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Foi muito engraçado porque quando eu a conheci e ela veio contando, eu falei assim, gente, mas o que será que eu vou poder falar que ela vai fazer? Porque ela faz tantas coisas, faz de um jeito tão completo que foi muito curioso, assim. Então, na verdade, ela é terapeuta corporal e trabalha com, digamos assim, ela vai explicar melhor, mas a parte mais, a mais forte que ela atua, por meio de outras coisas, é com a massagem Ayurveda. Então, por meio disso, ela trabalha também com astrologia. Ela tem uma sensibilidade gigante, ela é meio bruxinha, assim, sabe? Acho que eu me defino meio como bruxinha, assim. Ela tem uma mediunidade muito aflorada, então assim, ela desenvolveu a metodologia dela própria de trabalho, de terapia corpo e mente, então ela fala que o processo de cura acontece por muitas coisas, a gente quebra muitas couraças e tem muita coisa alinhada, relacionada com a nossa alimentação, com a nosso estilo de vida. A gente conversou e ela entende bastante sobre Tantra também, então vai ser uma conversa bem legal que vai clarear a gente com várias coisas. Aline, me conta então agora você, um pouco da sua história, até você chegar aos dias de hoje que você trabalha como terapeuta corporal. Como é que surgiu esse interesse e como é que você se sente hoje assim, trabalhando, por que você decidiu trabalhar com isso? A gente não decide, né? Algumas coisas a vida vai empurrando, puxando, levando, a porta vai abrindo, a porta vai fechando e assim você vai percorrendo um caminho. E eu vivi uma angústia muito grande na juventude, porque da onde eu cheguei, da onde eu saí, é claro que eu não ia saber para onde eu tinha que ir, né? E isso é maravilhoso na vida, que é uma vida viva, né? E uma vida que a angústia te movimenta a buscar o melhor e a buscar se ver e se compreender, né? Então, enquanto formação, eu comecei na formação de psicologia. E eu tive a oportunidade de, logo no começo, já ter contato com o pessoal da holística e da psicologia transpessoal. Então, eu ainda nem tinha formado em psicologia e já fazia especialização em psicologia transpessoal. Uma pessoa incrível, que é outra sorte que eu sempre tive, de trair profissionais, pessoas muito competentes, com muito conhecimento, muita sensibilidade, faz total diferença, né? E então eu já estava em contato com todo esse universo que seria o yoga, que seria a parte energética, chakras, corpos, a partir da psicologia transpessoal, né? E esse entendimento de física quântica, enfim, isso compunha uns módulos, né, da formação. E também tive a oportunidade de começar a trabalhar muito cedo, que na verdade eu não comecei antes porque meu pai boicota, né? Imagina, você precisa trabalhar, a filha minha não trabalha, vai estudar. E eu queria, porque eu sempre soube que eu aprendia fazendo, né? Eu tenho uma pequena informação, eu já quero gerar aquilo no conhecimento, na prática, e buscar compreender e entender, né? E aí tive a oportunidade de trabalhar como coordenadora de equipe dessa clínica, dessa pessoa. Então ali eu já estava numa outra angústia, que é de botar em prática, de fazer toda uma sistemática holística, né? E ainda nem tinha formado em psicologia e ainda não tinha terminado a formação em transpessoal, mas amei aquilo, né? Então essa parte de meditação, conduzir meditação, fazer tudo, era arte-terapia, atendimento individual, trabalho de corpo. Então, imagina, eu ainda estava com 24 anos e já tinha essa possibilidade de estar atuando em contato com a natureza, né? Então era maravilhoso. E ali a gente também tinha uns trabalhos de trazer energia, de sustentação. Então essa parte energética também, ela entrou muito cedo na minha vida. E aí, na medida que eu fui fazendo, eu fui vendo que desde criança eu já fazia, né? Desde criança
já fazia zazen, né? Porque eu tinha mania de olhar para a parede e brincar de desfocar. Ficava olhando para a parede, vendo desfocado, né? E minha mãe perguntava, filha, o que você está fazendo? Nada. Né? Uma resposta zen. O que você faz quando você medita? Né? Nada. Não estou fazendo nada, né? Então eu fui vendo que eu já tinha desde sempre a meditação para mim sempre uma coisa desde sempre, desde criança, isso de aquietar, brincava também de ficar, brincava de fazer exercício de clarividência, né? Porque eu brincava de olhar sobre a superfície do lago, de criança eu morava em Brasília, né? Então, minha mãe falava, 2 anos de idade, onde foi essa menina? Cadê a menina? Acharam a menina sentadinha na frente do lago, olhando. Olha isso. Né? Então, você olha para a superfície do lago, você tenta enxergar a água e olha para o fundo do lago, né? Então, ali são treinos onde você está focando, que plano de dimensão você está trabalhando essa clarividência, né? Então, eu era uma pessoa assim, que de repente dava uns medos do nada, né? Porque você tem uma percepção das costas, né? Porque você também enxerga pelas costas, né? E aí, de repente, você fica meio estranho, assim, não sabe de onde vem aquilo, né? E aí, de repente, passa, né? Então, essa sensibilidade sempre foi muito ativa. E eu achava que todo mundo era igual, assim. Né? Eu achava que não precisava falar. Para as pessoas entenderem o que você estava falando. Porque eu entendia. Eu via a pessoa, olhava a pessoa, de repente eu mesmo fazia uma pergunta, o que acontece? E eu sabia a resposta, eu entendia. Então, essa conexão muito forte, né, com os meus mentores, então é uma coisa telepática que você pensando, eu lembro de raciocinar de criança, assim, né, e as informações vinham, né, então eu olhava uma pessoa assim, minha irmã, né, você sabe, a irmã mais velha, que é sacanear, né, e aí ela fazia ser de boba, né, e aí eu olhava assim, nossa, ela tá me fazendo de boba, mas ainda assim, eu ia, voltava, aí eu olhava para ela, né, ela estava me fazendo de boba, e aí vinha, não fica com raiva, falta uma parte nela. Então já vem uma compaixão natural, né? Então isso de olhar a pessoa, mesmo criança meio tímida, assim, olhar, eu olhava, aí de repente eu era arrebatada por um amor e já estava lá, tocando, amando profundamente aquela pessoa. Então eu demorei, eu acho que até os meus 45 anos, para realmente entender quem eu sou. Quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, de onde eu vim, para onde eu quero ir. Quantos anos você tem? 47. E não para, né? Não. Mas compreender mesmo as minhas sensitividades, meus dons, quem eu sou, e transmutar minha identidade. Então, já tem, nesses anos, eu estou fazendo um trabalho muito consciente mesmo de mudança disso que é o meu ego, da minha personalidade, como eu me vejo, né? Porque eu fui incorporar mesmo as minhas sensitividades, os meus dons já na vida adulta, né? Sim. Então eu já tenho uma forma como eu me vejo, eu já tenho tudo, é uma série de acordos, né, que a gente tem de compromissos com relações, com vínculos, né? E comigo mesma, né? Então é maravilhoso poder abandonar essa identidade para realizar a identidade que eu já sei que sou, né? E ao mesmo tempo abrir mesmo os canais, aquela audiência que eu incorporei mais recentemente, né? Que eu resolvi fazer música, né? E aí nas aulas de percepção é uma viagem, né? Porque a pessoa está lá pedindo para você ouvir e você está lembrando das suas memórias dessa vida, de outras vidas, de por que você bloqueou a tal da clareaudiência, né? E toda essa gama de conexão, e aí poder ver também como que essa sensitividade se integra, né, nos chakras, e é muito curioso como isso Como é que chegou a Ayurveda para você e você começou a trabalhar com ela para fazer todo esse seu trabalho sensitivo por meio de uma técnica? Como é que foi isso? Chegou porque eu saí da clínica, né? E aí você tem que continuar trabalhando, fazer dinheiro. Aí eu trabalhei em empresa e aquilo, nossa, todo dia eu sofria, porque gente, não nasci para fazer isso. Mas aquilo aterra. E aí eu resolvi, o meu primeiro ex-marido era de São Paulo, né? Eu falei assim, cara, eu vou, seguinte, vou seguir minha vida. Aí eu vim pra cá, e eu tocava e falava assim, você tá triste, né? E eu morri de vergonha, né? Nossa, mas você tem uma raiva, né?
morri de vergonha, como é que você toca a pessoa e fica falando dela, né? Aí ele virou e falou assim, sua vocação é massagem. Passou a mão no telefone e ele tinha um terapeuta corporal com quem eu aprendi a fazer essa técnica. Naquela semana o cara estava dando curso. Pá, entrei e eu já tinha tido na minha mente que eu queria trabalhar com o corpo. Porque eu já tinha feito terapia, já tinha cansado de chorar e essa coisa da couraça era muito forte. Então eu fiz naquela época, recebi o Rolfing, né? E eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com isso, porque economiza tempo, né? E tava meio de saco cheio, esse negócio de terapia verbal, pessoa forte de um lado, forte de um lado. E cara, quando eu fui atender individual, eu falei, gente, meu Deus, o que agora eu vou fazer da minha vida? Eu não nasci pra isso, eu tenho paciência com esse cliente me enrolando, se enrolando. Nossa, eu não nasci pra isso. E aí quando eu fui fazer o trabalho corporal, foi muito incrível, porque a pessoa falou, não falou, o que ela quiser falar, não interessa. Porque a couraça está no corpo, eu vou meter a mão ali e vou tirar essa couraça. E o que são então as couraças? O que é específico na prática? Na prática, você tem 2 tipos básicos de couraça. Couraça por tensão e couraça por abandono. Por incrível que pareça, a couraça por abandono é mais difícil de você curar. Né? Porque quando a pessoa ela já se abandonou, ela já desistiu, ela já não está ali, nossa, você fazer que ela volte é difícil, sabe? Por que ela não está ali? Dor, né? A gente sempre vai criar couraça por alguma natureza de dor, de frustração, né? Só que essa couraça por tensão é assim, você ficou com medo, você contraiu, você teve uma angústia em algum lugar. Então, esse é o paradigma básico na psicologia, psicanálise, onde o Freud vai dizer que o inconsciente está fora do tempo e do espaço. E o Reich vai dizer, o inconsciente é o corpo. Então, um vai dizer que está numa instância psíquica e o outro vai dizer, você guardou no corpo. Os dois são verdades relativas. Né? O que eu vejo é isso, são verdades relativas. Mas todo dia eu encontro com Freud e o Reich. Todo dia eu encontro com Freud e Reich. Porque o nosso bloqueio básico ainda é de primeiro e segundo chakra. Falando agora uma perspectiva do yoga do Ayurveda. Sim. Né? Mas é isso, então você vai criar aquela repressão, aquela supressão, e isso vai ter um bloqueio. Então a couraça, ela é um conjunto de memórias, de dogmas, paradigmas, do que é certo e do que é errado, da natureza que aquele ser tem, das memórias de vidas passadas que aquele ser tem, porque cada pessoa vai ser impregnado pela vida ou ter uma escolha a partir da sua própria natureza. Uma mesma experiência, cada pessoa reage diferente. Então todo mundo já tem uma carga de memória. Sim. Né? Seja de vida passada, seja de antepassados, ambas, de um modo geral, que eu vejo que elas se intercruzam. Sim. Né? E isso tudo está nesse corpo que é só um campo quântico. Isso aqui não é físico. Isso é biológico. Isso aqui tem inteligência. Cada célula tem uma inteligência. Cada célula tem a memória do conjunto. Então isso aqui não é um físico como a gente pensa físico. E a medicina ayurvédica, o yoga, o tantra, que todos estão dentro da filosofia do Sankhya, eles têm essa clareza da natureza do mundo manifesto. Né? Então a couraça, ela também é da cultura. E a couraça são esses bloqueios, basicamente, que a gente vai criar nesse campo quântico. Então a couraça, ela não está só no corpo biológico. A couraça, ela também é a interrupção do fluxo dos canais energéticos. Sejam os canais digestivo, canal linfático, canal nesse corpo biológico, como nos canais dos sistemas de pontos marmas, nadis e meridianos. Então a couraça é tudo, né? Todo esse conjunto. E a nossa cultura, ela tira você da conexão com o seu eu. Então já é uma mega couraça. E assim você vai manifestando nesse corpo quem você é. Agora, a alimentação, ela tem um impacto muito grande nas couraças. Porque para essa tensão, você tensionou, a couraça ela é mais profunda. E a gente só come toxina. Atualmente, né? Atualmente a gente está muito difícil um problema sério de... Porque o agrotóxico é a maior toxina que a gente come, né? As conservantes e tudo. Isso falando das toxinas físicas, sem falar das toxinas energéticas,
que essas substâncias vão trazer, né? Então, quando eu comecei com esse trabalho, né, eu brincava que eu fazia sucessão na unha, né? Porque você botava a mão na pessoa, você via coisa saindo para tudo quanto é lado. Então, eu passei 10 anos, eu não quero nem ver, sabe? Porque, claro, você vai abrir a sensitividade, você está ali, Sim. senta em meditação, você está ali para Pratyahara, observa tudo. Então, essa técnica é maravilhosa, porque eu passo horas em meditação, né? Desde criança, né? Já vem com você. Já vem esse negócio de Pratyahara, Dharana, Dhyana, então essa coisa do Dhyana, de sentir o outro, né? Então o tempo todo eu estou em Pratyahara, concentrada, eu já estou em Dhyana, o tempo todo. Então a sensitividade, ela também tem a ver com essa natureza, esse saber que o meu ser já tem, né? E que ele expressa e vem contribuir e evoluir ao mesmo tempo, né? Então, quando você está em meditação e está em Dhyana, você sente o tempo todo, não tem... Isso é da natureza, do yoga. A evolução espiritual é do despertar da sensitividade para que você habite conscientemente outros planos de dimensão. Você tem que ter mérito, né? Então, mérito você vem na medida que você vai se trabalhando, que você está ou no yoga ou no caminho do Dharma, né? Que é o que você vem fazer, a sua tarefa, o seu caminho. Né? Não existe profissão na Índia, assim, resolver o seu Dharma, qual é o caminho, quais os dons que você trouxe para você realizar. E na medida que você ganhou dons, você realizou. Se você realizou devidamente o seu Dharma, o Criador pode dar a você o direito de incorporar esse dom e ele passa a ser seu. Então evoluímos espiritualmente pelo caminho do yoga, pelo caminho do Tantra, que é uma evolução espiritual que Deus deu para todo mundo, como chegar a ele através do sexo e do prazer, só que é um desafio enorme isso, né? Porque a pessoa tem que se permitir se desapegar disso que é a consciência de cada chakra, né? Vamos falar um pouco disso, então, dessa questão do Tantra, porque realmente a associação primeira que a maioria das pessoas faz com o Tantra é o prazer sexual, né? Quando você começa a ver, você vê, e a energia sexual é uma das energias mais fortes que existem, né? Hoje, assim, que movimenta bastante coisa. É uma energia muito intensa, ela corre muito. Como que é, fala um pouquinho pra gente, então, assim, o que é o Tantra na sua essência? Desenvolvimento de consciência. E por que foi feita essa associação com o sexo? Porque através da prática sexual você vai despertando consciências. Então imagina que são 7 chakras, são 7 possibilidades de consciência. E o sexo, ele está ligado, a relação sexual está ligada ao 2º chakra. Você pode ter uma sexualidade mais primitiva, 1º chakra. Mas a sexualidade, essa consciência de que existe eu e o outro, e você ter uma relação com o outro, ela surge a partir da consciência do 2º chakra. E o orgasmo, naturalmente, é o fluxo de energia se movendo em você. Não é que a energia sexual é a mais forte, só tem um fluxo de energia. Só que esse fluxo de energia, ele vai sair do chakra de base e vai chegar à sua suprema consciência, à sua iluminação. Então, na hora que você simplesmente sabe que sexo é igual à meditação, você presta atenção no ponto das sobrancelhas, você já disse para esse centro de energia, né? E todo o conjunto de energia que vai passando entre os chakras, que eles vão se encontrar aqui. Então, quando você medita, quando você tem a prática da meditação, né? E a pessoa já é uma pessoa que busca um silêncio interno e ela está na prática, ela está transando. Essa energia, que ela vai, né, que a gente chama de orgasmo, que ela vai se mover no seu campo energético, pelos seus chakras, ela vai para onde? Ela vai percorrer os chakras e ela pode chegar na iluminação. Então, essa é a função do sexo. É você se iluminar. Deus deu para todo mundo a forma de se iluminar. Só que o que a gente faz é que a gente se estagna numa consciência, por crença, por couraça. E o tesão dentro dessa história toda? O tesão está dentro da pessoa, cada um tem um tesão, está dentro dela. Mas o tesão não é uma energia se manifestando? Ela é uma energia que quanto mais bloqueada, mais ela te enche o saco. Quanto menos você realiza a energia sexual, mais ela vai ficar no seu 2º chakra, buscando uma forma de plenitude. A plenitude, a gente busca o orgasmo, a gente quer uma plenitude. Então, quando você se entrega, então, a questão é, deixa a sua mente sentir confortável
nesse tesão. Preste atenção no ponto das sobrancelhas. Vive isso em silêncio, em você. Não interessa o outro. Para de olhar para o outro. Para de estimular o outro. Você tem que estar em você, sentindo isso. Quando você faz isso, naturalmente você direciona essa energia sexual, ela vai abrindo os seus chakras. Em vez dela se esparramar simplesmente naquela região, naquele chakra, né, à frente, atrás, enfim, nos canais internos, ou mesmo para o homem, que é muito difícil ser homem, porque os homens têm muita dificuldade de evoluir espiritualmente, porque eles ejaculam, aí o que acontece? Uma energia que está subindo, ela desce. Então é difícil o homem evoluir se não for pela abrir mão da vida sexual, evoluir espiritualmente, eu quero dizer. Né? Então por isso que se propõe o celibato. Só que é muito difícil um tantra sem yoga. É muito difícil um tantra sem entendimento das escrituras, sem entendimento espiritual real, sem sentar para meditar. Então, às vezes o pessoal quer falar assim, vai falar de tantra. Você, sei, vou começar a falar de tantra. Senta para meditar, depois você volta e me pergunta. Porque se a pessoa não cria uma disciplina de estar em si, de estar em meditação, tocar o outro com respeito, isso é um campo quântico. Você meter a mão aí, cara, tem vida passada, tem sensação, você não sabe quando é demônio que está aí, quando está toxificado, você vai meter mesmo a mão aí, se visse, nem botava. Nossa, mas isso é muito sério, porque as relações sexuais hoje elas ficaram mais práticas, digamos assim, né? Ainda bem. Fica com todo mundo, mas é isso, você acessa as pessoas, às vezes você não está nem com compromisso, você não tem um compromisso, mas você não tem né? que ter compromisso com o outro, não estou falando que não tem nada a ver com o outro. Sim, mas porque a realização é aqui dentro. Ou você está em meditação e realiza aqui, porque quando você está aqui, você já está em respeito. Você já está em respeito. Mas é que eu estou dizendo assim, o que a gente vive hoje não é um respeito. A gente não tem respeito nem por nós, nem pelo outro. Porque a gente se envolve. Às vezes você tem uma relação sexual, você não está querendo saber da vida da pessoa. Às vezes mas você quer você ter um prazer. Tanto, você não tem que saber da vida da pessoa. Você não vai se envolver. Você vai se encontrar através do outro. Você vai desenvolver a sua consciência através do outro. Tem nada a ver com o outro. Quando você falou do respeito ao outro. O respeito ao outro é exatamente porque você não vai ter nada a ver com o outro. Você tem que ter muito respeito, muita gratidão. Mas é isso que eu estou dizendo, a gente não vive num mundo assim hoje. Esse é um grande paradoxo, né? Não, eu não vejo assim. O que eu vejo é que o feminismo libertou os homens. É o que eu vejo. Então, vou te falar de couraça, tantra e alimentação, tudo junto, que você vai entender. Então, imagina que você está com tesão, você vai transar com alguém. Se você tem um monte de couraça aqui, o seu orgasmo ele já vai ter dificuldade de ser pleno. Então, e de um modo geral, a gente inicia a vida sexual, a gente já tem ali um tanto de couraças, não é? Mesmo que a gente inicie mais cedo, mas imagina uma pessoa de 20 e poucos anos, com o nível de agrotóxico que está esse, a pessoa já está entupida, os tecidos dela já foram feitos inflamados, então a realização sexual dessa pessoa é realmente muito difícil. Né? E aí, então, falar de tanto fica mais difícil ainda, né? Porque está tudo entupido por dentro. Mas eu acho muito bom essa liberdade que nós temos hoje. Mas se você pensar que você vai realizar, você está em meditação, o que vai acontecer? E você direcionou essa energia, ela vai te abrir consciência. Então, na hora que você tem um orgasmo, essa energia ela vai sair do seu segundo chakra e ela vai subir terceiro chakra, que é a consciência do ego. Ela vai subir quarto chakra, que é amor fraterno. Ela vai subir quinto chakra, que é a oração. Aqui começa a despertar mais profundamente as sensitividades, porque aqui você tem clara audiência e fala empoderada. Quando o orgasmo chega aqui, você começa a desapegar do sexo. Então, não é o que está fora. O que está fora é maravilhoso. Nós temos liberdade. Maravilhoso. A questão é como você está experienciando aqui. E você falou para essa energia vir até aqui. Então, você está dizendo que você vai vir a paz. Aqui se encontra masculino e feminino. Qualquer relação, você pode realizar tudo isso se você não tiver com um monte de bloqueio de couraça. E isso te deixa pleno. Isso não tem nada a ver se eu vou estabelecer um compromisso de namoro, de casamento, de filhos. Só que quando você vai chegando normalmente no quarto chakra, que você vai despertando o amor, às vezes as pessoas querem acabar com o casamento.
Porque é difícil as pessoas entenderem que isso é uma forma de se espiritualizar. E aí elas buscam, putz, cadê aquele tesão, cadê aquela sensação? Né? Por isso que tem que ter leitura, tem que ter entendimento, tem que navegar dentro do yoga, das escrituras, para entender o que está acontecendo, o que você está sutilizando. É porque é muito mais profundo, porque é mais. Aqui eu, por exemplo, nem subindo, parado aqui no segundo chakra, as dificuldades que já existem aqui nesse momento. Então, assim, igual você falou, o homem ele ejacula, então ele tem mais, provavelmente por ele não conseguir passar de subir tanto, ele tem mais vontade, ou então quer fazer mais, transar mais, ter mais orgasmo. E na contrapartida, a mulher, ela tem agora menos, sim, mas assim, ainda é muito comum, as mulheres não conseguem ter orgasmo. Então, além de, nem pensando no ato de subir para os próximos chakras, aqui ainda está muito enrijecido, né? Então, assim, eu imagino que são muito das nossas couraças que a gente já deixou e para tirar isso já é um processo difícil, né? Porque a gente tem todas as toxinas, todas as nossas crenças limitantes e tudo mais, né? Por isso que eu sou profundamente grata ao trabalho que eu faço. Porque eu fui trabalhar com uma técnica, aprendi uma técnica ayurvédica de marma terapia, que é diferente da mais praticada, que é a Hyanga, que é conectada à medicina ayurvédica nos processos de desintoxicação. Eu trabalho com a massagem marma. Então, na hora que eu trabalho com o ponto marma, você vai desmanchando as couraças em todos os corpos, em todos os níveis, gradativamente. E isso cria uma abertura de todos os canais energéticos, e é uma técnica muito interessante, porque ela vai trabalhando de baixo para cima no desbloqueio do corpo, né? Seja na coluna, seja lá na frente. Então você já vai desbloqueando e trazendo essa energia do básico para cima. Então ela já é uma técnica que, ao ser feita, ela já desbloqueia e ela já educa os fluxos no sentido ascendente, evolutivo, né? Então, de um modo geral, isso simplificou, seja a minha vida, seja a forma de trazer um benefício profundo na vida das pessoas, porque você desbloqueia e é só você dizer para a pessoa, não, presta um ponto entre a sobrancelha, vai aí, transa aí, respira, traz isso para dentro, e as pessoas começam a ter uma outra possibilidade de experienciar isso, né? Se são alunos de yoga, então, né, eu também dou aula de Ashtanga Vinyasa, yoga, para pequenos grupos, aí fica mais fácil, porque a pessoa já está com todos esses marmas vão sendo massageados nos asanas, né? Então tudo isso vai purificando os corpos, vai purificando as memórias, vai sutilizando o corpo e a pessoa tem uma condição de ter essa percepção da energia. Porque existe um outro interesse que não é só ter um ato sexual físico, né? E aí é o que eu vejo, que na verdade essa liberdade que nós temos hoje sexual com os mais jovens, eles já são seres dos anos 80 para cá, todo mundo é índigo, é blue, é anjo encarnado, entendeu? Guardião encarnado, nós temos a ET do bem encarnado, nós temos uma legião de seres aí muito evoluídos, né? E normalmente são esses que me perguntam no Tantra, né? E quando massageia, você vê que alguns bloqueios não tem, umas couraças não tem, porque esses seres, eles não têm tantas memórias de vidas passadas. Você põe a mão na pessoa, gente, eu falei assim, quanto tempo você não nasce aqui? Você funciona o Velho Testamento, né? Deixa eu te atualizar das leis divinas aqui, né? Então, não tem esse nível de couraça, e como não tem esse nível de couraça, está mais preparado para usufruir dessa liberdade, funciona em outro paradigma. Só que você só precisa dar uma pequena orientação e essa pessoa ela já funciona ali. Eu peguei uma menininha, 18 anos, falando disso com ela, né? Eu atualizei ela das leis divinas, né? Falei, escuta, você é Velho Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, é o seguinte, hoje em dia funciona a lei de perdão, Jesus trouxe lei de perdão aqui, nos anos 50 entrou a lei de misericórdia, você tem que atualizar, né? E eu falo, olha, é o seguinte, medita aí, ó, deixa eu te mostrar como é. Senta aí, medita. Presta atenção no ponto da sobrancelha. É isso, respira. Puxa a energia, sobe e tal. Não entendeu. Ó, quando transar, fica nessa atitude interna. Fala aí pro seu namoradinho, pra ele praticar. Mija picadinho. Porque o esfíncter da ejaculação é o mesmo esfíncter que sai a urina. Se o cara entende onde é que ele tem que segurar, e ele também fica nessa atitude interna, meditativa, ele vai entender que essa energia está subindo, ele se entrega, ele sente, dissocia, é só isso que tem que entender, tinha que ensinar isso aos 5 anos de idade, dissocia a ejaculação do orgasmo,
E deixa sua mente se render, deixa te preencher, deixa te extasiar. Não haveria guerra no mundo, não tem fome, não tem roubo, não tem corrupção. Porque quando você se realiza, você já está em paz. Quando você olha para a pessoa que está na sua frente, você tem uma gratidão tão grande, você começa a rezar por ela. Então você já está ali praticando o 5º chakra, coração. Você já está em amor. Se você já está em amor, o seu 3º ar, você saiu dali, você vai lembrar dessa pessoa. Você não vai ficar entrando em disputa de ego com ela. Você vai querer o bem dessa pessoa. Independente se essa relação, se vai fazer uma relação, que tipo de vínculo, você tem uma gratidão. Através dessa pessoa você vivenciou uma plenitude incrível. E essas picuinhazinhas, que às vezes a gente fica com os caras, deixa ele lá viver as coisas dele. Né? Então, nesse desenvolvimento de consciência, que seria o propósito do Tantra, você vai se tornando uma pessoa realmente amorosa, pacífica. Você não interfere no caminho de ninguém, o caminho é sagrado, é o Dharma. Né? Então não tem ninguém querendo fazer manipulaçãozinha, seduçãozinha, chantagemzinha, não tem essas pouca vergonha de relação, entende? Tem um respeito profundo. E a pessoa aprender também a desapegar e aprender a estar em si, aprender a entender qual que é a função do outro na sua vida. E aí é claro que vai chegar aqui, você entrou em paz. Então quando você já está aqui, nossa, você já tem um desapego ao sexo muito grande. E de um modo geral, essa pulsão sexual, ela já não... Porque você já realizou tanto essa energia que todo o seu sistema aqui, quântico, ele já está diferente. Então você tem uma vida onde, pelo contrário, você vai buscar outras coisas que compõem uma harmonia, que compõem uma paz, porque outra coisa não tem sentido. E aqui você vai entrando em profunda meditação. Aí é o seguinte, o Tantra vai desenvolver mais do que todas as práticas, a sensitividade, a flora, porque você já está em meditação, né? Então, dos caminhos é o mais controverso, porque é o que mais desenvolve o que eles chamam de poder, né? É o que mais desenvolve a sensitividade, é o que mais vai desenvolver dom, porque cada consciência dessa que você está gerando, você está se empoderando. Né? Então aí que é o complicado, sem uma referência forte de ética, de escrituras, de espiritualidade, a pessoa ela começa, é muito fácil manipular, né? Sim. Muito fácil jogar, né? Mas quando a pessoa ela já está mais evoluída dentro do Tantra, né? Ou evoluída dentro do ser dela, a ética já é intrínseco. E às vezes, até pelo ato sexual, a gente usa isso como sabotagem ou como uma forma de trabalhar carências, né, ou ansiedade e tudo mais, os excessos que existem tanto pela comida, quanto pelo sexo, quanto pelo álcool ou drogas, que a gente acaba se envolvendo nisso para poder suprir outras carências. E eu sinto que hoje, com algumas pessoas, também o sexo virou uma coisa banal, no sentido assim, faz com várias pessoas, não faz, os próprios casamentos, depois de um tempo, aquilo que você falou, passa, porque talvez chegou aqui e você não quer ir mais para cima, mas assim, como é que a gente pode hoje, com a realidade que a gente vive, fazer alguns, talvez se fale a meditar, né, exercício da meditação, para a gente conseguir enxergar o ato sexual, eu não estou indo nem além, mas estou dizendo assim, o ato sexual de uma forma mais respeitosa com nós e com o outro, porque eu para chegar nesse estágio que você está falando, ainda falta ainda, sabe? Tipo, ainda falta. Olha, talvez eu seja mais otimista, ou talvez eu seja mais realista, porque o que eu vejo não é o que você vê. Talvez seja porque eu vejo, né? E como eu vejo, eu toco cada um como eu vejo. E ao meu redor, e quando eu caminho na rua, a maior parte das pessoas são do bem. A maior parte das pessoas querem do bem. Mas não tem nada a ver com ser do bem ou do mal que eu estou falando. Mas eu digo de bem... As pessoas têm interesse, no fundo todo mundo é bom. Mas eu digo assim, a forma como se desvirtualizou e não por escolha. Você acabou tomando certos comportamentos
pelo seu estilo de vida, ou por crenças, ou por, sei lá, proteção que você colocou, né? E aí a gente tem fica com todas essas couraças e precisa vir na terapia aqui fazer, soltar. Então, assim, como tem pessoas que estão procurando essas curas, né? Sim. Então, assim, por isso que eu estou te perguntando como é que, não por estilo de vida das pessoas, mas assim, como isso sim tem acontecido, e por causa disso a gente passa por um processo gigante de transformação, expansão da consciência, senão a gente já estaria com essa parte desenvolvida, você nem precisaria trabalhar com isso, né? Eu sou uma pessoa de sorte, né? Então qualquer pessoa que eu ponho a mão, qualquer pessoa que eu vou me relacionar, eu vou entrar dentro dela e vou ter o melhor dela. Então, tem uma coisa que parte da atitude de quem está ali, né? Mas eu realmente acho muito difícil, eu vejo algumas pessoas que eu tenho um entendimento, uma compaixão, não vou falar de tantra, né? Então a pessoa tem tanto, já tem uma idade, tem tanta carne na barriga dela, entendeu? Tem tantas outras coisas, o corpo já está tão densificado, que eu só vou motivar essa pessoa a respirar um pouco mais, é mais difícil realizar o tantra mesmo, né? Mas se você pratica meditação careta, sem musiquinha, sem nada, fica, faz uma atividade física mínima, tem que ter saúde nesse corpo e cuida da alimentação, é só querer. E é tão simples, né? Porque na verdade é um cuidado muito nosso, né? Separar um pouco, ficar em silêncio, fazer alguma atividade física, não precisa ser maratonista, né? Não. Você fazer algum exercício seu. Não precisa. E cuidar da alimentação. Agora, com relação ao toque, eu andei dando umas palestras, né? Uns mini cursos sobre o toque, então eu procuro trazer para as pessoas essa consciência de que isso aqui é um campo quântico. Isso aqui não é matéria, bem, isso aqui é inteligência, isso aqui é quântico, tem mais espaço que matéria. Aqui é uma aura mínima, 3 metros, uma aura mínima, e está tudo transpassando isso aqui. Então, você vai na acupuntura com uma agulhinha aqui, isso aqui reverbera no seu sistema. Né? Então, entender que o sexo é uma coisa mais maravilhosa que existe na face da Terra. Porque são 2 campos quânticos. Então, o volume de energia que tem ali, né? Então, mais linda. E você fala com... É fascinante. É fascinante. Porque, né? Eu é que entro no corpo do outro, né? Não é o outro que entra em mim. Eu entro no outro, né? E entro com muito respeito, porque assim é o dom que eu tenho, enfim. Claro. Né? Então é uma coisa que é fácil. E os que não é difícil, porque os clientes que eu oriento, eles, é fácil, a mudança, assim, é só uma pequena mudança interna. Agora, você definir que quer uma relação, não, quero ter uma relação, eu quero ter um casamento, eu quero ter uma família, aí são outros aspectos. Né? Outros aspectos completamente diferentes. Que aspectos são esses? De comprometimento, de senso de realidade. Né? Porque você tem que ter compatibilidade. Para você fazer um casamento, você fazer uma vida 2, você tem que ter compatibilidade. Né? Então, a astrologia védica, elas pesquisam isso nas áreas dos relacionamentos. Né? Eles vão olhar no seu mapa, cruzar o mapa do outro e ver se existe compatibilidade. Porque o amor é uma escolha. O amor você desenvolve porque você escolhe. Só que se você não tem compatibilidade, vai ser um sofrimento atroz. Então eles são muito realistas, é uma piada. Você tem que classificar de casamento. Você fala assim, gente, esse povo é muito louco, casa por classificado. Por classificado, porque eles vão fazer uma pastral. Eles vão ver casta, vão ver índole, vão ver dinheiro. Eles são realistas. Para você ter uma vida 2, você tem que ser muito realista. Não é paixão, a gente casa por paixão, por trepor gostoso, porque, nossa, aí um está viajando que quer uma coisa, o outro está viajando que quer outra coisa, cada um fica... não é nada. Então, para casar, você tem que ser realista. Realidade da vida. E realista, quer ter filho, não quer ter filho. Né? Então, é o seguinte, eles não vão se envolver antes. Eles vão ver mapa astral, vão ver a família, vão consultar, entendeu? Eles vão ver o senso de realidade, para ver se é possível. Né? Porque você tem que ter uma condição de que aquilo se torne possível. E a gente escolhe por paixão, por desejo. Às vezes você nem está sonhando, cada um está na sua viagem. Sim, mas nesse caso você está falando, existem
compatibilidades, mas existe a mágica também da atração, né? Então eu posso ser compatível para casar, por exemplo, com 40 pessoas. Por que eu vou escolher aquela uma? Tem a mágica também, né? Tem o que não é quântico, o que não é tocável. Aí você tem que ver o quanto a mágica é só uma ilusão, uma fantasia. Sim, mas então, uma memória de vida passada, porque a gente se sente muito atraído, né? Pelo karma da vida passada. Essas pegadinhas da magia são incríveis, né? Mas assim, eu tô querendo trazer algo que seja, tirando a parte só realista, porque o mundo não é só realista. Sim. Né? Então, assim, o que são os sentimentos dentro do realismo? Sim. Só que aí são duas coisas, né? Você tocou num ponto que é desejo, né? O desejo, ele não é realista e o desejo, ele às vezes é realmente um engano na nossa vida, né? Então, normalmente quando a gente tem paixão, o interessante é que a gente viva ela mesmo. Mas não precipite. Deixar a realidade tomar uma certa dimensão para depois não ter conflitos desnecessários. Mas isso também faz parte do karma, né? Porque a gente quer realizar desejos, temos desejos, enfim. Então, às vezes a gente precisa passar por algumas experiências para ter o nosso amadurecimento, né? Mas o Tantra não entra nisso. Porque no Tantra isso aí é uma prática espiritual. Assim como o yoga é uma prática espiritual. E a prática espiritual, assim como no yoga, vida familiar é a pior M que existe. Da mesma forma, quem segue um caminho espiritual no Tantra, o casamento é o maior O que existe. Então são formas de evoluir espiritualmente. Do mesmo jeito que o yoga, ele vai continuar, não quer dizer que ele não vai fazer família, que ele não vai ter filho. Vai, mas quando já é uma alma mais imbuída de yoga, ele se sente incomodado em festinha de família, festinha de aniversário, porque tudo isso desvia ele da prática dos mantras, dos interesses, da leitura, dos estudos, entende? Então ele choca ali, né? Então tem almas que já são muito monásticas, que às vezes a mulher fica brigando com o cara, que o cara gosta de ficar fechado, isolado, fazendo as coisas dele. Cara, você tem que reconhecer que você casou com um yoga de alma, um guerreiro de alma. Essa pessoa não tem essa disponibilidade que você quer de estar junto e fazer tudo junto e ter filho. Essa pessoa não tem saco para isso. Não, mas ser um yogi de alma também é ser uma pessoa sozinha? O yogi é uma vida solitária, óbvio. E você vê no mapa astral, vê a casa 12 da pessoa. Vê lá a casa 12 da pessoa para ver como é que está o nível espiritual daquela pessoa. Então, é nisso que também tem essas compatibilidades. Tem pessoas que já são mais naturalmente família, tem vocação para ser mãe, entendeu? Então uma mulher dessa ela não pode ser mãe yogi? Pode, mas eu dou graças a Deus que eu tive filhos. Nossa, olha, foi uma coisa que eu escolhi bem na minha vida. Se foi uma coisa que eu não arrependo na minha vida, foi não ter tido filho. Hoje eu vejo uma vida e assim, nossa, graças a Deus, que esse filho já pensou, tem que levar para a escola, para cá, para lá, festinha, isso aqui, balada. Eu falo assim, nossa, graças a Deus. E meu marido, graças a Deus, os meus 2 ex-maridos, né? Eu tinha muito espaço. Porque eu não dou conta da pessoa grudada em mim. A pessoa está me atrapalhando no meu dharma, atrapalhando na minha introspecção. Nossa, coitado do meu pai e da minha mãe, porque os 2 estão velhos para resolver morar junto. Cara, eu entro em casa, vi os 2 em cima, eu tenho vontade de sair pela porta fora, não quero ver ninguém. Então, a natureza de cada um é porque a nossa cultura ela não é focada em entender quem que é esse ser. Mesmo quando você faz um mapa astral aqui, você não entra na alma da pessoa. Então você acaba que a pessoa está ali socialmente e cada um está no seu projeto. Você tem que entender a natureza da pessoa. Então eu sou uma pessoa isolada, eu sou uma pessoa monástica, eu sou uma pessoa quieta, sozinha, para perguntar para todos os amigos. O quanto eu dou bolo no outro, vou, não vou. Porque na hora H, nossa, vontade de ficar em casa meditando. Nossa, eu vou ficar no parque sozinha, só sentindo, absorvendo aqui tudo. Gosto de ir para o parque, me abrir, sentir todas as plantas, ver as seitas dela, porque é uma oportunidade que eu posso me integrar, porque o ser humano eu não posso me integrar. Falta de respeito. Né? Então, cada pessoa tem ali um nível evolutivo. Por que falta de respeito? Porque você é uma individualidade. Mas você não pode se integrar? Num certo nível. Num certo nível. Para outros níveis, você tem que ter ali
disponibilidade, uma abertura, uma autorização, uma compatibilidade dessa outra pessoa. Senão é invasão. Sim. É muita invasão. Então o sensitivo, ele tem que ter muita ética acima de tudo, muito antes. Então isso é muito delicado. Então essas esferas de dons, de poder, elas são muito delicadas. Né? Então não, as pessoas não, com os homens não. É invasivo, é agressivo, então você tem que ficar ali. E hoje você se sente cada vez mais feliz e mais plena quando você está sozinha? Eu não sou mais feliz ou mais plena quando eu estou sozinha. Eu já sou feliz e plena. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Desde sempre. Eu não nasci carente. Eu não tenho carência. Então eu vejo que essas carências, segundo o chakra é carência, né? Segundo o chakra é codependência, é dependência, codependência. Num certo sentido, o feminismo no Brasil precisa crescer muito, porque a mulher ainda está... É como se antes era assim, você tem que amar para transar. E os caras podiam transar. Então o que acontecia? Os caras faziam couraça de terceiro chakra. O orgasmo dele vinha até aqui, porque ele não podia amar. Ele podia transar com quem ele quisesse, mas não amar. Então o cara realizava o orgasmo até o terceiro chakra. Então é muito comum esse pessoal que nasceu antes de 80, todo mundo praticamente tem couraça de abdômen, couraça de terceiro chakra. Né? E a mulher, ela tinha que amar, mas se ela transasse muito, ela era uma puta. Né? Então o que acontecia? A mulher estava situada no quarto chakra, male, por submissão. E aí na hora que então a mulherada, vamos trepar, vamos então gerar consciência e evolução na vida sexual delas. Porque os caras já podiam realizar até o terceiro chakra. E agora que liberou, os caras vão ter essa couraça há muitos anos, uma pessoa que eles estão naquela hora, eles são respeitosos, eles transam, eles amam, eles estão de boa. Só que eles não estão disponíveis para uma relação. Ok, ninguém é obrigado a nada. Só que a mulher, ela ainda está formulando a consciência do segundo chakra. Então ela está menos estruturada nesse sentido da consciência. Ela ainda está na dualidade da simbiose, porque o segundo chakra é ali, eu vou ser mãe, não vou ser mãe, eu quero ser mãe, não quero ser mãe. Aí como ela não resolve se quer ser mãe, não quer ser mãe, ela já entra dividida, já vai transar dividida. Então o que ela projeta de expectativa de amor, que é de mãe com filho nos caras, o que projeta da relação que teve com a mãe, aí nós voltamos para o Freud. Estamos no Freud ainda, segundo chakra, realização da energia sexual. A mulher não se resolveu no segundo chakra, então os caras estão na frente. Então, quando você fala que não tem respeito isso e aquilo, eu ouço, não é o que eu vejo no meu histórico de clientes, nesses anos, desde 99 até aqui, não é isso que eu sinto dos homens. Eles respeitam sim, eles amam sim, só que às vezes eles estão disponíveis para a relação, eles estão sinceros lá atrasando, não é transa, beleza, mas eles estão amando ali. Então, o que eu vejo no corpo deles é que eles realizam mais profundamente, eles amam. Eles não estão mais fazendo essa couraça aqui e nem aqui. Eles só não sabem que eles podem se espiritualizar mais. E alguns já entendem esse prazer, eles navegam ali, entendeu? Só que é isso, às vezes eles não querem a relação. E a mulherada está enlouquecida no segundo chakra, então tem apego, tem insegurança, tem medo, tem posse, tem carência. Mas esse é o surto feminino. O feminino tem que se resolver, mas bota na conta dos caras. A mulherada não vai gostar do que eu disse, né? Mas é o meu dado estatístico, aqui, né? É uma forma de reflexão também, é uma outra visão. Precisa. É uma outra visão. Agora, o que eu vejo é que algumas estão criando bloqueios masculinos. Então, tem mulheres que fazem a couraça do terceiro chakra. E elas têm uma sexualidade pulsional. O que é isso? Transa, tem orgasmo, mas então elas transam. Elas estão realizando um masculino, né? Se for pensar, não o feminino, porque elas não estão na entrega. Elas estão excessivamente ativas. Por que está acontecendo isso? Porque o feminismo ele só começou. E o Brasil sabe como é, não tem educação, não tem literatura, não gera conhecimento, não valoriza a cultura, não valoriza a arte. Né? Então o brasileiro está muito equivocado e fez muitas escolhas equivocadas. Então
fica tudo atropelado. Mas não tem por hábito refletir, pensar, ler, dialogar, vivenciar, né? É uma imaturidade isso, né? Então a gente não cresce. E como é que essas mulheres hoje podem olhar mais para isso, nesse fato de estar fazendo? Olhar, né? Ler, refletir, se responsabilizar. Não é o outro que vai me fazer feliz, pelo amor de Deus. Não vai sair da carência nunca, não vai sair da dependência nunca. Eu lembro da minha mãe falar, você para ser independente tem que trabalhar. Sim. Dependência é segundo chakra. Para você deixar de ser dependente, você tem que realizar essa energia sexual primeiro em ego. E a mulher não consegue se realizar em ego. Sim, mas o homem também tem muita carência. Não sei. Os egos. Sabe o que eu sinto? Que o que define mais o masculino é a possibilidade de ser lógico e pragmático. Então, se eles estão carentes Mas ou não... também existem muitas mulheres lógicas e pragmáticas. Não. A mulher, ela sempre, no fundo, mesmo lógica e pragmática, ela vai escolher pelo emocional. É muito difícil deixar de ser mulher. Mulher é muito difícil deixar de ser mulher, entendeu? Mas então, o homem, ele é lógico, se ele elaborou aquilo e ele ficou com aquilo, ele ficou com aquilo. A mulher fica reclamando. Eu não vou em salão de beleza, se eu vou, eu fico de olho fechado para ninguém falar, porque eu não aguento a mulherada falando. Os caras não reclamam, eles se posicionam, eles assumem o bem ou o mal, eles dão um jeito aqui ou dão ali, ou mudam lá na frente, eles resolvem. Mulher fica. Mas eu conheço muitos homens que são reclamões, que não são pragmáticos nem lógicos. Não. Sai fora então. Não digo homens para me relacionar. Homens, família, amigos. Sai Não, fora. eu não vou sair fora. Estou dizendo assim, na vida existem esses tipos de pessoas. Estou falando só dos meus relacionamentos, mas existem. Estou falando de homens e mulheres aqui na vida. Então não existe só um perfil. Sim. Então se esse homem ele está angustiado, eu tenho muitos amigos homens, você só precisa ouvir. E no máximo dizer uma palavra ou uma frase que ele se situa. Todo mundo precisa de apoio. Os homens precisam de apoio. As mulheres precisam não exatamente de apoio. Precisam, às vezes, de uma direção. Que a gente sente muito, percebe muito, se envolve com tudo, se desdobra, se anula. Então, às vezes, quando o cara fala assim, ali, tipo, ele decidiu, que alívio. Só que os caras, eles precisam, às vezes, de um apoio. Porque a carga é diferente. E a mulher precisa do quê? Direção. Mais do que o apoio. Porque a carência de mulher, ninguém cura. E você não cura no trabalho ali? Na massagem? Quem busca a cura, se cura. Mas nenhum homem cura a carência de mulher. Se a mulher está no padrão histérico, desencana. Então, se a mulher não resolver o segundo chakra dela, não assumir um ego, não assumir um terceiro chakra, aprender a se posicionar ali, ter força de se posicionar ali, ela também não vai evoluir espiritualmente, ela não vai chegar num quarto chakra, nem num quinto chakra. Então, a mulher ela tem que fazer o que ela critica nos homens. Ele só pensa nele, ele só faz o que ele quer. Se a mulher não aprender a ter um ego, vai passear na França. Se a mulher não aprender a ter um ego, que eu vivo pra mim, eu tenho o meu mundo, eu me basto, ela vai continuar o segundo chakra carente, nenhum homem vai satisfazer, porque ela sempre vai botar um defeito. Não é possível, porque a realização é interna. Ou você se compromete em se realizar, ou o outro não vai poder tampar o seu buraco. Que era isso que eu vi ali na minha irmã, não era isso? Falta um pedaço nela. Isso é um termo xamânico. Falta uma parte nela. Nenhum homem, nenhum sexo, nenhum trabalho, nenhum dinheiro vai poder resgatar essa parte que falta. Ela vai ter que resolver de vida passada. Onde foi para perder essa parte? Mas olha que curioso, porque no caminho da espiritualidade, quem mais está buscando hoje, eu estou dizendo assim, indo em retiros, frequentando terapias e fazendo assim, é o público feminino, né? Sempre foi, porque o feminino é místico.
teus maiores clientes são homens ou mulheres? Tem muito cliente homem, muito aluno homem, porque o Ashtanga os homens gostam bastante. Só que os homens, eles numa tendência geral, eles evoluem espiritualmente diferente da mulher. Né? A mulher é mais mística, a mulher vivencia mais, né? A mulher é mais experiencial ali, ela vivencia pelo emocional. Então, ela busca mais, nesse sentido como você fala, ela busca mais. Porque é onde ela, naturalmente, é a linguagem dela, de evoluir, de aprender, de crescer. Os homens dentro de uma biologia, eu estou falando de homem e mulher em termos de biologia, tá? Biologia de hormônio. Dentro de biologia de hormônio, eles evoluem de outra forma, como sempre foi. O homem evolui no guerreiro, o homem evolui defendendo os seus, o homem evolui pelo intelecto. Então, a natureza traz isso um pouco diferente, mas aumentou muito, né? Então, o feminismo foi ótimo para os homens. Esperamos que a mulher, ela realmente usufrua da liberdade que ela mesma abriu para ela, de valorização do feminino. E aí a gente volta na parte de alimentação, porque a nutrição é feminino. Então, esse entendimento da nutrição dos alimentos, das qualidades dos alimentos, né, e de diminuir essa toxicidade, isso tudo reverbera dentro do feminino. Agora, nessa parte de alimentação, eu só gostaria de salientar que dentro dessa sistemática do Sankhya, tudo do plano manifesto está no plano manifesto porque teve uma energia que impulsionou para que houvesse manifestação. De uma certa forma, é claro que eu não estou descrevendo toda a sistemática, mas é como se assim, tem que ter uma alma ali. Né? E essa grande questão dos transgênicos, principalmente, é que a gente está mexendo, adulterando matrizes que são sagradas. E a gente está dando margem a uma interação de seres que não nos é favorável. Porque se você quebrou aquela genética, você modifica e cria outras. Né? Você está criando um outro ser. Qual é a alma desse outro ser? Então, o que eu vejo aqui é as pessoas com um volume de obsessores, assim, você ficou assim, gente, não sabia que o universo era capaz de ter tantos seres diferentes. Então, hoje em dia, antes de eu conseguir fazer um trabalho de quebra de couraça, não dá para você chegar e quebrar a couraça da pessoa, que ela está com inflamação em todos os tecidos. Né? Os jovens dá dó, porque vou usar um termo forte, está podre. Né? Então, você pega o corpo da pessoa, você reza em cima, Senhor, misericórdia, me ajuda a regenerar esse tecido. Porque essa pessoa, nos últimos 10 anos, o corpo dela, em formação, foi feito com tecidos envenenados, transgênicos, a quantidade de distúrbios psíquicos. Você olha para a pessoa, você não tem um diagnóstico, você tem um distúrbio psíquico, um distúrbio de personalidade ali. É uma crueldade. Né? Então, é uma coisa profundamente ignorante da nossa parte, essas escolhas de transgênico. Né? O campo de agrotóxico, ele é semelhante a um campo de magia, é um ódio concentrado, porque é morte, veneno, mata, e você está comendo aquilo. Cara, chega uma hora que você conectou com os planos inferiores, porque o seu corpo ficou denso, você tem um volume de obsessor que você não sabe o que sua vida está dando errada. E aí nós vamos falar de Tantra. Então, o Brasil fez umas coisas meio erradas aí, e que você vai dizer o que eu acho que tem que fazer com relação ao Tantra. O que eu acho que eu tenho que fazer, meu? Come em casa, faz a comida, faz o compra orgânico lá dos transgênicos, tenha isso como uma ação política. Né? Porque eu tenho dinheiro para comprar, eu dou a cesta básica aqui para a faxineira, certo? Mas é uma coisa de crueldade, desumanidade, você não tem uma ação que contribui para que isso mude no país. Nós vamos ter, e já estamos tendo, um volume de doenças físicas, psíquicas, câncer. As pessoas estão inflamadas, deprimidas, angustiadas, sabe por quê? Claro, o veneno entupiu o chakra cardíaco. Tem cliente aqui que eu não tenho coragem de dizer que a pessoa está morrendo. Ela mesma fala, ai, sinto um vazio, uma depressão.
Mas dá pra regenerar, né? Se a pessoa quiser. Sim, A gente consegue. o corpo regenera. Pra isso tem várias alternativas, né? Você é uma delas, né? Uma delas. Existem milhares de outras alternativas. Eu só tenho mais uma Milhares. pergunta que eu fiquei curiosa. Você gosta de ser mulher? Sim. Sabe por quê? Porque o orgasmo é ilimitado. Só por isso, vem com esse benefício. Principalmente. Porque essa é uma questão dos homens, né? Os homens ou eles se resguardam e ainda assim eles vão ter um resguardo, eles têm que ser um puta yogi para dar conta do tantra, né? A mulher é ilimitada. Aí, mulheres. Nascemos assim. Como a Aline falou, existem formas, se a gente está disponível, a gente quer mudar, a gente pode, estamos todos na mesma situação, todos nós comemos, a não ser quem é totalmente vegano e come orgânico desde sempre, que deve ter uma redução de toxina, mas enfim, acho que a gente se encontra no mesmo cenário. É possível sim a gente ter uma qualidade de vida melhor, é possível sim a gente se acessar, olhar para o nosso feminino, para o nosso masculino, acessar e desenvolver o tanto, que eu sinto que tem uma caminhada gigante aí pela frente, falando por mim, então assim, tem muito ainda a se descobrir pela expansão da consciência, do próprio Tantra, como essa expansão e concepção mesmo, enfim. Espero que vocês tenham gostado, Aline, muito obrigada, você é uma pessoa muito especial, muito me desperta muita curiosidade. Eu gosto de ver você falando com tanta certeza de umas coisas que pra mim ficam ainda subjetivas, Sim. assim. Mas que bom que eu tenho acesso, né, a você, a pessoas diferentes e a pessoas que trazem um novo olhar. Então essa é a riqueza da vida, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro. Um beijo, muito obrigada.